característica da mensagem dessa noite. Mateus capítulo 25, versículo 31. Eu quero ler com os irmãos até o verso 35. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra. Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 35, que diz assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações se reunirão diante dele, e ele se separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Vamos lá, todos nós repetindo, verso 33. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Mais uma vez, então dirá o rei, vamos lá, irmãos, bem forte, ouvindo a sua voz. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Verso 35, pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes. Muito bem, vamos orar. Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Oramos, Pai, pedindo que o Senhor ministre ao nosso coração, que os nossos olhos sejam abertos, que a nossa vida seja edificada, e que a atitude venha encher o nosso coração, meu Pai. No nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, o texto da palavra de Deus, ele narra o final do sermão de Jesus, que começou no capítulo 24. Eu gostaria que você acompanhasse aí, abra no capítulo 24. Jesus começa um sermão, é claro, eu estou falando sobre o trecho que ele está reunido com os discípulos, entrando em Jerusalém, nas partes mais bonitas de Jerusalém, o templo, e ele começa a ser indagado sobre as coisas do fim. Então, o texto diz que ele segue explicando aos discípulos sobre o que há de acontecer antes da vinda dele, da segunda vinda de Jesus. E ele vai seguindo, ele fala sobre a grande tribulação, ele dá as características do que irá acontecer na grande tribulação, versículo 15 ao 28. Ele fala sobre a vinda do Filho do Homem que virá após essa grande tribulação. Haverá uma grande tribulação, nós já estamos vendo ela se formar, o ambiente da grande tribulação já está se formando, pois cada dia mais se levanta homens e mulheres contrários a Deus e decretando uma oposição pública e cada vez mais potente contra a figura de Deus, tudo que traz a figura de Deus, sua palavra, seu povo. Aí vem o porquê que o povo de Israel é tão odiado, tão perseguido. A nação mais odiada e mais perseguida é o povo de Israel. E isso não é uma coisa de sempre, mas muito mais da intensificação da vinda do Senhor. Assim também, posso considerar o povo, o segundo povo, ou está ali equiparado, mais perseguidos são os cristãos. Seja qual for a nação, aonde houver um cristão, e há uma oposição declarada para o cristianismo, o homem cada vez mais se opõe, agora se opõe nos tribunais, se opõe nas câmaras de vereadores, deputados, já é público. Eu acredito que você deve lembrar, você que tem mais de 40 anos, você deve lembrar dos locais aonde o crucifixo estava posto. Agora nós temos pessoas em lugares públicos
propondo cada dia mais que eles sejam retirados. Já há muitos lugares no Brasil que eles são retirados, já não existem mais. Câmaras de deputados estaduais, câmaras de vereadores. No passado havia lugares como esse que a Bíblia era posta, aberta. Agora já há projetos para retirá-las e já há lugares que elas já não existem mais porque esses projetos já foram executados. Então, esse ambiente de oposição ao cristianismo, de oposição à fé em todos os lugares, veja, no início da formação das universidades, os primeiros a plantar as universidades, meus irmãos, foram os cristãos. Todas as grandes universidades do mundo foram construídas, plantadas, geradas por cristãos, com uma mensagem, com um objetivo. O estudo exalta a Deus, pois descobre a criação de Deus. E ao descobrir a criação de Deus, seja nas ciências diversas, na biologia, na geografia, seja qual for a área, exalta o Senhor. E assim foi o princípio. O primeiro princípio é capacitar pessoas com conhecimento para que elas possam fazer o básico, como por exemplo, poder ler a Bíblia, estudar a Bíblia, se posicionar e gerar conteúdo a respeito. Aí vem a origem das universidades. Não há uma universidade na Europa que tem mais de 400 anos que não foi plantada por homens de Deus com objetivo santo. Se você for agora nestas universidades, oração é proibida dentro de sala de aula. Orar, por exemplo, nos Estados Unidos, nas escolas públicas, já é proibido em vários estados americanos. Orar, levantar o nome do Senhor dentro de sala, é proibido. Agora, veja, fazer uma oração ao Deus vivo, ser proibido. Imagine você, a oração sendo proibida. Só pode haver obras malignas por trás. Obras malignas que utilizam de ferramentas diversas para que a oposição seja formada. Em outras palavras, eu estou dizendo, eu gosto sempre de recapitular trazendo novidade. Está se formando o ambiente do anticristo. O ambiente do anticristo é um ambiente onde é normal opor-se àquele que fala em nome do Senhor, tudo quanto é figura de Deus. E esse ambiente está cada vez mais potente. Já há um ambiente se formando, aonde, por exemplo, falar no casamento, segundo a Bíblia, já é uma afronta, já é um desrespeito, e já estão trabalhando há bom tempo para transformar isso em crime. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? Falar do que a Bíblia diz. Deus criou Adão e Eva, não criou Adão e Ivo, não criou Adão e Adão, não criou Eva e Eva, criou Adão e Eva e o fez à sua imagem e semelhança. Já está se formando um ambiente que proferir isso na rua, por exemplo, passará a ser perigoso, perigoso. E pasme você, muitos estão dormindo, não estão enxergando. E aí vem o motivo, meus irmãos, eu gostaria que você entendesse o propósito desse pastor. Por que é que eu dei ênfase aqui no domingo de manhã? Porque nós precisamos ter alegria em nos reunir para comunhão, para comermos juntos. Sim, meus irmãos, nós precisamos ter alegria para nos divertirmos juntos, mas principalmente para estudarmos a Bíblia. A grande coroa do evento de sábado será estarmos aqui domingo pela manhã estudando a palavra de Deus. Motivo, e eu quero trazer como inspiração o que eu estou falando. Muitos estão dormindo, e por quê? Porque o único jeito de estarmos vigiando, atentos, é aquecidos pela palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode aquecer o nosso coração. Somente. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque o ambiente da volta de Jesus está se formando.
antes dele vir, haverá uma grande tribulação, o anticristo tomará o poder, ele vai promover uma grande perseguição, e a maioria das pessoas ficará a favor dele. Será difícil ser crente nesse tempo. Se nós estivermos aqui, porque não se sabe ao certo quanto tempo a igreja ficará, não se sabe ao certo como será o tempo determinado a respeito disso, mas eu digo a você que a maior parte dos crentes da nossa geração não suportará a ameaça de ser preso ou maltratado por causa do cristianismo. Que é isso, pastor? Que palavra é essa? Eu estou falando para você a realidade. Nós encontramos pessoas deixando igrejas por falta de algo que ele não concorda, por falta de algo que ele não foi atendido. Eu me lembro de uma vez, meus irmãos, um casal que visitava esta igreja, me parou na rua, eles estavam visitando aqui, e eles vinham de outro lugar, e eles disseram: olha, nós fomos na sua igreja, e o senhor não nos apresentou publicamente. Eu quero que o senhor saiba, nós somos líderes da igreja tal, em tal cidade, e ninguém perguntou o nosso nome, e não fomos apresentados. Meu irmão, na hora que eu vi isso, aí eu fiquei assim, eu digo: meu Deus, como é que eu vou falar para eles, hein? Como é que vai ser? Mas você pensa que eles estavam sozinhos? Havia outros 2 crentes juntos com eles, e eles estavam extremamente chateados, dizendo claramente: não volto mais na sua igreja. Aí eu fui explicar a eles, digo: meu amigo, nós entendemos que a ênfase no culto é a palavra de Deus, e que o povo que vem se reúne, vem para ouvir a palavra de Deus, e nós não constrangemos as pessoas expondo quem é, quem foi, se é ou não, porque nós entendemos que a reunião da igreja é para adorar a Deus, ouvir a sua palavra e ter comunhão, sim, ter comunhão, mas orando juntos, estando juntos no local, isso é suficiente. Você pensa que eu fui aceito com essa fala? Não. Nós temos uma ala dos nossos irmãos cristãos que querem ser reconhecidos no meio do povo, que não abrem mão de serem vistos pelos homens e de serem exaltados entre os homens. Eu quero deixar claro, meus irmãos, que nós temos entendimento de que é 1h30 que nós temos que aproveitar muito bem, ouvindo a palavra, orando e adorando a Deus com cânticos. E não há espaço para os homens, pois a ênfase é um culto ao Senhor. E, portanto, nós não temos espaço para outra coisa. Muito bem, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas se chateiam com qualquer assunto e elas decidem não participar. Eu já encontrei pessoas afastadas porque uma oração que fez não foi atendida. Eu já encontrei pessoas desviadas porque estava pedindo um relacionamento e Deus não atendeu, então ele largou a fé. Imagine se fosse a perseguição do cristianismo, aonde por ser cristão seria preso e até mesmo açoitado. Como que seria, meus irmãos? Como que seria? Eu digo a você, nós precisamos buscar ao Senhor enquanto há tempo. Nós precisamos estar em sua presença enquanto podemos achar. E então, o Senhor, continuando no seu sermão, ele diz, a partir do verso 29 do capítulo 24, ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, depois a exortação sobre a vigilância. E quando ele começa aqui no verso 36 sobre a vigilância, ele só termina no final, no meio do capítulo 25, que é o versículo 30 do capítulo 25. São 3 parábolas falando sobre a necessidade de vigiar, porque a vinda do Senhor está próxima. A parábola que eu considero a mais cheia de
detalhes. É a parábola dos talentos, que nós estivemos por pelo menos 5 mensagens ministrando aqui e observando ponto a ponto sobre o que é vigiar. Quando nós estudamos sobre a parábola do talento, nós ouvimos que o talento, a riqueza que ele dá, é a sua palavra. Ele entregou a sua riqueza nas nossas mãos, e essa riqueza precisa ser multiplicada, e ela está manifesta nos textos do próprio texto de Mateus capítulo 28, quando ele ordena: agora ide por todas as nações e fazei discípulos de todas elas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo final, Jesus declara aos discípulos: e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Irmãos, Jesus curou os enfermos, ele deu vista a cegos, ele curou enfermos de tudo quanto era enfermidade da época, da lepra a toda e qualquer mazela que o homem pudesse ter. Mas no final, a ênfase de Jesus foi a pregação do Evangelho. Portanto, essa riqueza que ele entrega aos seus servos, que está no verso 14 do capítulo 25, é a sua palavra. E a palavra de Deus não pode ser enterrada como aquele que recebeu 1 talento enterrou. Não, não, meus irmãos. A palavra de Deus, ela precisa ser multiplicada, e ela é multiplicada quando é repetida, quando é proferida. E nós vimos aqui em Atos capítulo 2, quando na pessoa de Pedro, ele exerce o seu ministério, que foi preparado durante todo o período que ele andou com Jesus, 3 anos e meio, foi o discipulado de Pedro, e Pedro profere a pregação do Evangelho, e aproximadamente 3.000 almas se convertem. E então eles perguntam: e agora o que faremos? Pedro responde: esta bênção, esta salvação diz respeito a vós, vossos filhos, e tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Levante a sua mão aí e diga: glória a Deus. Deus chamou você. Lá começou, e os tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, estava Pedro falando dos que iriam se converter por milhares e milhares de anos, e até esse evangelho chegar até nós. Meu Deus! Então, eu quero agora chamar a sua atenção sobre o texto que nós lemos hoje, porque Jesus aqui está contando sobre o fechamento da história. Ele está agora falando sobre o momento do julgamento. Já se encerrou a história. Agora, quem morreu no Senhor, quem morreu nas trevas, agora prestará contas. Prestará contas. E o texto diz que ele se assentará no trono da sua glória, versículo 31. Os seus anjos estarão com ele, e todas as nações, versículo 32, e todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Muito bem, eu sei que existe até um mal entendido sobre esse assunto, né, pastor? Por isso que eu sou de direita, o pessoal da política, né? Por isso que eu sou de direita, porque de esquerda só se dá mal na Bíblia. Já notou isso? Você já notou? E não é isso que eu quero dizer não, tá, irmãos? Eu só quero aqui listar um mal entendido que muita gente tem. Quem é que já ouviu sobre isso? Quem já ouviu? Tenha coragem de levantar a mão? Tenha coragem aí? Oh, rapaz, né? Entenda bem. Existe uma compreensão errada, que alguém até tira brincadeira, dizendo assim: pastor, por isso que eu sou de direita, porque de esquerda só se dá mal na Bíblia. Isso aí é uma piada sem graça, tá? Não tem nada a ver com ideologia. Primeiro, na época de Jesus não tinha ideologia comunista ou comunista, socialista, não tinha nada disso. A ideia de direita e esquerda é uma coisa da Revolução Francesa, começou lá. Você sabe da história, certamente. Na Revolução Francesa havia
os que eram a favor da fé, e eles sentavam à direita da mesa do parlamento. E aqueles que eram contrários a toda a figura de Deus e com ideias relacionadas ao comunismo, ao socialismo, sentavam à esquerda. Então isso é algo atual. Na época de Jesus não tinha nada disso. Então eu não posso interpretar o que está na Bíblia alusivo a algo recente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Muito bem. Agora, preste bem atenção. O que é que o texto está dizendo da interpretação bíblica séria? O que é que o texto está dizendo? Por que que as ovelhas estão à direita? Porque à direita é o lado da mão do rei. À direita é o lado que declara que através de o rei agiu ou age. Entenda, todo o reino na época de Jesus e antes de Jesus e depois de Jesus, período medieval então nem se fala, estava o rei sentado no trono. E o rei sentado no trono tinha sempre à direita aquele que era a segunda pessoa do reino. Se era o general que ordenava depois do rei, o general estaria de pé ou sentado do lado direito. Se era o seu filho, o segundo no reinado, e que ele agia através do seu filho, se esse filho fosse um guerreiro, um general, ele estava à direita, nunca à esquerda. À esquerda não, porque o simbolismo era da mão que age. Por isso que eu estou aqui, né? Se você de repente foi ficando chateado, lá vem o pastor falar de política, eu estou fazendo o contrário, eu estou tirando a política de lado e eu estou interpretando o texto como ele é. Quando vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Muito bem. A forma de interpretar a Bíblia não é com o óculos da nossa cultura ou sociedade atual. O óculos da interpretação é o que levanta o pensamento da época. Porque Jesus, quando conta essa história, que exemplifica o juízo, ele estava utilizando de uma linguagem que todo mundo conhecia. À esquerda nunca fica quem é objeto de alegria do rei, mas sim à direita. Então, quando Jesus disse, as ovelhas ele pôs à direita, veja, no começo do versículo 31, leia de novo aí comigo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então ele já está sentado no trono. E se ele vai organizar em dois grupos, o grupo que fez a vontade dele, que agiu em nome dele, ficará onde? À direita. À direita. Tem a ver com o nosso tempo, com a cultura ou ideologia política? Não. Não tem. Vamos interpretar com cuidado. Portanto, quando ele pega os bodes e põe à esquerda, e a figura do bode, por que o bode não estava à direita? Meu irmão, quem aqui já criou bode? Alguém já criou bode, já esteve perto de um bode? Só irmão João? Não é possível, né? Várias pessoas. Veja bem, dependendo do bode, você arruma problema ou não arruma? Sim ou não? Meu irmão, eu já vi casos de bode que eu tenho para mim que ele estava possesso de demônio. Por quê? Porque o bode, para comer uma blusa todinha, engoliu uma blusa, comeu a roupa. Quem é que já viu o bode comer roupa? Quebrar as coisas e sair chifrando as pessoas. Dependendo, a pessoa vai parar no hospital. É ou não é? Você já viu uma ovelha? Você já viu uma ovelha fazer isso? Ovelha, meu irmão, é ovelha. Ovelha não faz isso não. Você não vai ver uma ovelha chifrar.
Primeiro, que não tem chifre. Segundo, que a estrutura dela, não há estrutura para isso. Não há. Se você for procurar saber, a carne do bode e a carne da ovelha, completamente diferente. Completamente diferente. Eu quero, com isso, chamar a sua atenção. Jesus está usando uma figura aqui. A figura da ovelha é a figura do reino, de quem obedecia, de quem fazia a obra de Deus. E a figura do bode é a figura de quem arrumava problema, de quem gerava problema, de quem feria, maltratava, dava prejuízo. Meu irmão, a pessoa no pecado gera muito prejuízo, mas gera muito problema. Só para você ter uma ideia, eu me lembro, eu estava num seminário, saiu um estudo sobre as pessoas que deixavam os morros do Rio de Janeiro. E constatou-se que as pessoas que deixavam os morros, porque compravam propriedades fora dos morros, a maior parte estava ligada à fé. E aí o estudo constatou que a pessoa, ela estava normalmente ligada a uma religião. E aí, o português claro do estudo é que uma pessoa que agora não tem mais vício, não tem nenhum tipo de problema, seja até o gasto com cigarro, que há pessoas que fumam uma cartela por dia, o gasto com cigarro, o gasto com os vícios, seja os vícios de uma bebida final de semana, isso agora é direcionado para algo útil, algo agradável, que gera bom fruto. Meus irmãos, a pessoa no pecado, ela gera muito problema. Quantos nós já ouvimos que recebia o dinheiro da semana e só aparecia em casa segunda-feira, depois de ter gastado o dinheiro que havia ganhado? Quantos aqui já ouviram sobre isso? É ou não é verdade? O pecado gera muito prejuízo. Prejuízo para o dono da obra, que a pessoa não vai render segunda-feira e nem apareceu. E se apareceu, apareceu para dar raiva, para arrumar problema. Né? Hein, Pacheco, tu já pensou? O ajudante fazendo isso e ele insistindo que dá para ele trabalhar, só vai gerar problema na obra, não é? Eu acredito plenamente que você já viu isso. Meus irmãos, eu já ouvi histórias de mães, de mulheres, esposas chorando porque o marido acabou com o dinheiro do mês, com seus vícios. E aí você entende claramente que uma pessoa convertida, aonde agora o caos interior foi posto em ordem pela salvação em Cristo Jesus, ela começa a se organizar, ela passa a cuidar da família, ela passa a cuidar da própria vida muito melhor, e ela tende agora a alcançar os seus alvos. Eu quero com isso deixar claro para você, quando eu falo dos morros, eu estou falando de lugares de violência. O fato de ser no morro não quer dizer que é um lugar de violência absolutamente, mas nós estamos falando sobre os lugares intensos, onde as pessoas estão sofrendo com um ambiente difícil para as suas famílias. Eu quero com isso chamar a sua atenção. O alvo de Jesus aqui é falar que no dia da sua vinda, aqueles que fizeram a sua vontade estarão à direita. Aqueles que desobedeceram, que arrumaram um problema, que geraram prejuízo, como um bode desenfreado gera muito prejuízo. Meu irmão, estas pessoas estarão à esquerda. A esquerda do rei é exatamente aquilo que não representa o rei. Quando Jesus proferiu essa palavra, ele não precisava explicar nada que eu expliquei agora. Por quê? Porque isso era um entendimento comum para o povo da época, a sociedade que ouviu a sua pregação. Nós precisamos, meus irmãos, estudar a palavra de Deus, e eu acabei de dar um exemplo de como isso pode elucidar. É exatamente um pecado grave alguém chegar para alguém e falar de forma política usando um texto como esse. Não foi a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus está voltada para declarar que aqueles que não foram o seu braço na terra, que não foram a sua voz ecoando na terra, que não fizeram aquilo que ele deveria fazer, eles estarão à esquerda. Então, para comprovar o que eu estou dizendo,
Diz assim o texto de Mateus capítulo 25, conforme lemos, a partir do verso 35, olha a atitude dos que estarão à direita. Pois tive fome, e me deste comer, tive sede, e me deste beber, era estrangeiro, e me acolheste, estava nu, e me vestiste, estive enfermo, e cuidaste de mim, preso, e me visitaste. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro, e te acolhemos, e nu, e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, e fomos visitar-te? Responderá o rei: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos, o quê? Irmãos, a mim o fizeste. Agora, antes que você pense que ser cristão é ser uma pessoa voltada para a ação social, que não é, viu? Vamos interpretar isso. O objetivo é o impacto dessa fala, né? Dê uma acordada aí se você estiver querendo fugir. Fuja não. Olha só. Quando nós observamos esse texto, a forma errada de interpretar qual seria? Pastor, eu vou agora, aonde eu ver alguém precisando de roupa, eu vou conseguir. Aonde eu ver alguém com fome, eu vou levar comida. Eu vou. Rapaz, tem um pessoal que eu conheço que está preso, eu vou visitar tudinho. Agora é assim. Eu vou ser salvo, pastor. Não, irmão, você interpretou errado. Note aqui. Primeiro, essas pessoas que foram ajudadas eram irmãos de Jesus. Está claro isso no final? Verso 40, vamos ler de novo aí. Responderá o rei: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Vamos entender aqui, irmãos de Jesus. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 20. Abra aí rapidamente. Vamos lá. João, Evangelho de João capítulo 20. Aliás, não é o 20. É isso? É o 25. Versículo 17. Vamos encontrar de um amém. Diz assim o texto: disse-lhe Jesus: não me detenhas. Vamos ler juntos? Não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos, e dize-lhes: eu volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Quando que Jesus disse isso? Jesus proferiu isso depois da sua morte e ressurreição. Jesus já havia ressuscitado, ele passaria agora 40 dias aparecendo aos discípulos, dando testemunho. E nesses 40 dias ele estava agora fortalecendo a fé de que ele ressuscitou. E o fato de ter sido 40 dias tinha um significado. Era o simbolismo de uma geração. 40 dias, 40 anos, uma geração, ela tinha do seu início ao fim 40 anos. Lembre, quando o povo de Israel foi infiel na entrada da terra de Canaã, eles não creram em maioria. 10 foram contrários, 10 foram a favor de que se entrasse na terra de Canaã. Somente Caleb e Josué foram a favor. Eles creram de todo o coração que Deus entregaria a terra. Após terem estado vigiando a terra, espiando a terra, aliás, durante 40 dias, eles, por causa da incredulidade, eles receberam uma sentença. Eles disseram que morreriam mortos por eles na terra de Canaã, pelos inimigos, moradores da terra de Canaã. O próprio Deus disse, está lá em Números capítulo 13, a partir do capítulo 13. O próprio Deus disse: por causa disso, vocês então morrerão neste deserto. Por 40 anos vão caminhar pelo deserto, e essa geração toda não entrará. Somente os que tinham 20 anos para baixo entraram na terra de Canaã,
salvo Calebe e Josué. O texto diz que eles não entraram, e por espaço de uma geração, e o que é que Deus estava fazendo? Estava trocando a geração. A geração incrédula não entraria, e a geração forjada, vendo o resultado do pecado, que é a morte, entrou na terra de Canaã. Como resultado, quando Josué liderou o povo na terra de Canaã, entrando na terra de Canaã, todos diziam amém para as palavras de Josué. Não havia um que não acreditasse que eles teriam êxito. Agora por quê? Porque por espaço de 40 anos, a geração que era garoto, que era meninos, que eram adolescentes, jovens no seu início, eles foram forjados, vendo, crescendo seus pais morrerem, e quando eles morriam de forma tão tenra, tão jovens, eles morriam e a mensagem ecoava: assim o Senhor disse, eles não entrarão na terra de Canaã por causa da sua incredulidade. E foi gerada uma geração de fé. Portanto, meu irmão, nós estamos aqui diante de um fato extraordinário. Jesus aparece aos discípulos por espaço de 40 dias. E agora ele está fazendo aquilo que era para ter sido feito lá atrás, quando o Senhor mandou o povo entrar na terra de Canaã. Espiaram a terra por 40 dias. Foi suficiente para saber o suficiente para tomar a terra. Mas eles não creram. Agora, por espaço de 40 dias, o Senhor aparece a eles, e aparece agora nesta condição: vá e digam aos meus irmãos, digam a eles, eu volto para o meu pai e vosso pai. 40 dias sob essa ótica. Note, entenda bem aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Jesus não proferiu isso, não chamou os discípulos de meus irmãos, não proferiu esta palavra somente depois do estar consumado, somente depois de morrer na cruz do Calvário. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, após ter declarado está consumado o plano de salvação, que tira das trevas o pecador e coloca o pecador na luz. E agora ele está sobre uma nova identidade. Ele agora é filho de Deus, portanto, irmão de Jesus. Pastor, Jesus é meu irmão ou meu Senhor? As duas coisas. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Abra sua Bíblia aí em Romanos, por gentileza. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, o versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Só um pouquinho de gente encontrou aí. Vamos lá, irmãos, quem encontrou, diga amém aí. Fique de pé aí, animado. Vamos lá, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui foram chamados segundo o seu propósito? Diga amém. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, repita, o primogênito entre muitos irmãos. Quantos são irmãos de Jesus aí? Diga eu sou. Diga eu sou. Você é irmão de Jesus. E quem é o primogênito? Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra. Junto com o Pai, Ele fez todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada teria sido. Sim, meu irmão, você é irmão de Jesus. Ele é o seu primogênito. Ele tem todo o poder no céu e na terra.
Mateus capítulo 28, o versículo 17, Jesus declara: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele, como primogênito, ele ordena sobre a sua vida. O primogênito, ele profere palavras sobre seus irmãos mais novos. E como nós somos novinhos, né, irmãos? Porque quantos anos já Jesus proferiu essas palavras? E nós somos a geração que veio milhares de anos, já mais de 2000 anos depois. Muito bem, se assente aí. Eu quero, com isso agora, chamar a sua atenção sobre esse reino. Abra sua Bíblia aí em Daniel, rapidamente, nós estamos chegando ao fim, porém não agora. Então, o texto de Daniel, capítulo 7, abra aí a sua Bíblia, eu quero encerrar lendo essa passagem. Daniel, capítulo 7, o versículo é o versículo 13. Antes de lermos, eu quero situar você sobre o que está sendo tratado aqui. Procure aí na sua Bíblia, Daniel, capítulo 7, finalzinho do Antigo Testamento. Pode ver no índice, você que é novo na fé, veja no índice, você vai encontrar rapidamente. Muito bem, Daniel capítulo 7, o título aí é o sonho com os animais simbólicos. Daniel está recebendo a revelação das coisas do fim. Esse texto aqui, irmãos, junto com outros dois textos, é o Apocalipse do Antigo Testamento. Repita comigo aí, Apocalipse do Antigo Testamento. Pouca gente está repetindo. Vamos lá, irmãos, vamos lá. O Apocalipse do Antigo Testamento é o texto de Daniel. Daniel, aliás, o texto de Daniel é uma riqueza só. É nele que você tem Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados lá dentro da fornalha de fogo ardente. E a pessoa do Filho de Deus aparecendo, o quarto homem, que era a sua aparência como Filho de Deuses, na linguagem de Nabucodonosor. Nabucodonosor profere que é este quarto homem que eu vejo como filho dos deuses, sua aparência como filho de deuses, dado a sua estatura, a sua beleza, a sua plenitude, a sua majestade. É no texto de Daniel que nós temos o majestoso momento em que ele, por causa de ser um homem de oração, e que permaneceu orando a Deus todos os dias, 3 vezes durante o dia, nos 3 horários de sacrifício, 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde, Daniel estava de joelhos, virado, como que apontando suas mãos em direção de Jerusalém, declarando a restauração de Jerusalém. Então baixou-se um decreto para que todo aquele que fosse encontrado por espaço de 30 dias, fosse encontrado fazendo petição a algum Deus, fosse lançado na cova dos leões. Tudo foi armado para que ele fosse morto. Então ele é lançado, mas não é engolido, comido pelos leões. E o texto diz que o Senhor, ele responde ao rei quando na porta da entrada daquele local que ele fora lançado, da cova dos leões, ele diz ao rei: ó rei, o Senhor Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. E então o rei o retira dali e baixa um decreto e manda avisar a todas as nações que o Deus verdadeiro é o Deus de Daniel. Meus irmãos, Daniel é um texto extraordinário. Agora, presta atenção, você que se sente aí um patinho feio, você que se sente uma pessoa esquecida em meio às trevas, presta atenção. A mensagem de Daniel, eu estou situando você no que nós vamos ler agora. A mensagem de Daniel é que Deus está mostrando a todos nós. Daniel estava na Babilônia, irmãos. Daniel estava prisioneiro na Babilônia. Ele era um servo do rei. Servo aqui é escravo. Ele era escravo, fora trazido de Jerusalém, prisioneiro, para trabalhar como escravo em Babilônia. E a mensagem de Deus no texto de Daniel, meus irmãos, é que você pode estar fora da sua casa, fora de Jerusalém. O que simbolizava Jerusalém para o povo de Israel? A casa de Deus, e a Bíblia diz que era a casa de Deus.
é o lugar mais santo da terra. Aliás, você vai encontrar isso na Bíblia. O lugar mais santo da terra. Por quê? Porque lá Deus colocou o templo. Eu estou usando palavras de um episódio da Bíblia, de um momento bíblico. É o momento em que o Senhor levanta um templo e Ele traz sobre esse templo a consagração por meio da sua palavra. E Ele vem com a sua glória sobre esse templo. Portanto, é o lugar mais santo da terra. Muito bem. O povo de Israel estava acostumado com essa mensagem. Jerusalém é o lugar da manifestação de Deus. E qual é a mensagem de Daniel? A mensagem de Daniel é que Jerusalém já não existe mais, mas o Deus assentado no trono continua com todo o poder. E Ele continua agindo na vida dos seus. Você pode estar em Babilônia, mas se você continuar orando, buscando a Deus, Deus vai se manifestar. Meus irmãos, quando Deus manifestou na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego o que fez, a mensagem é que Deus continua com seus servos. Portanto, se você se sente esquecido, jogado no canto, não se esqueça, aqueles que servem a Deus, Deus manifestará o seu poder de forma extraordinária. E não importa onde você esteja, importa o Deus que você serve. Portanto, no texto de Daniel, Deus estava marcando uma geração dizendo: Jerusalém não existe mais, está destruída, não existe mais templo, mas Deus continua agindo em outros lugares, e ainda que seja Babilônia, Ele vai manifestar diante de Nabucodonosor o poder dele. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados ali naquela fornalha, havia uma grande estátua de ouro que Nabucodonosor levantou. Ele levantou ali todas as nações para adorar a sua estátua, mas a estátua ficou de lado, porque a ênfase agora era no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, Deus está à procura de pessoas que vão se manter firmes quando todos estiverem contrários. Somente uns 3 se posicionaram contrários ali. Portanto, meu irmão, se você se sente sozinho na sua família, se você se sente sozinho lá no seu trabalho, eu quero dizer para você que você é número suficiente para que Deus manifeste o seu poder. Diga amém, eu recebo. Diga amém aí, meu irmão. E a palavra de Deus, então, o Senhor se manifestando a Daniel. Daniel já tinha visto a manifestação do poder de Deus extraordinariamente. Foram inúmeras as vezes que o Senhor se manifestou, e agora Deus dá a ele revelação sobre as coisas do fim. E ele fala sobre os reinos que virão, e ele fala sobre um reino eterno. Capítulo 7, versículo 13. Abra aí e vamos ler. Diz o texto, versículo 13: Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele se dirigiu aos anciãos de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, repita, foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, mais uma vez, todos os povos, nações e línguas o adorarão. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reinado único, o único, que não será destruído. E o seu reino, o único, que não será destruído. Muito bem, só para finalizar mesmo agora, abra aí em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. E aí nós vamos orar.
Lucas capítulo 2. Diz o texto, aliás, o capítulo 1, desculpa, irmãos. Capítulo 1, versículo 26. Veja bem, fique de pé aí, vamos ler os textos em pé. Lucas capítulo 1, verso 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximou-se dela o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Engravidarás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, repita, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Sente aí um instantinho. Receba aí na sua vida essa palavra, meu irmão. Preste atenção. Nós temos, no próximo culto, eu quero me propor, e assim Deus tem colocado no meu coração, nós vamos caminhar por esse reino. Qual é o meu objetivo aqui do que Deus tem colocado no coração? Nós lemos no capítulo 25, versículo 30 em diante, 31 em diante, que o Senhor se assentará no seu trono. Entenda, se nós como igreja não entendermos o que isso se trata, e o que significa estar à direita e estar à esquerda, e só se entende isso quando eu entendo um reino prometido. Nós temos alguns textos para percorrer no Antigo Testamento, aonde este reino foi proferido. Deus desceria à terra na pessoa do seu Filho. Meus irmãos, é muito sério isso que nós estamos falando, que isso encha o seu coração de temor e tremor diante de Deus. Por quê? Porque como que eu posso saber que o rei está vindo e eu não entender o que se trata? Daniel recebe a palavra: o Filho de Deus vai vir, e ele receberá o reino, e o seu reino não terá fim. Esse reino não poderá ser destruído. Por que foi proferido isso? Leia depois os versos anteriores. Você vai descobrir no mesmo texto de Daniel, em especial Daniel capítulo 3, que os reinos da terra, todos eles foram destruídos, nenhum ficou de pé, nenhum se pôs de pé, todos foram destruídos. Babilônia tinha como reinado todas as nações, não havia um reino que Deus não havia dado nas mãos de Nabucodonosor. Mas Babilônia caiu. Depois vieram tantos outros reinos, e depois deles um dos mais famosos, o reinado do Império Romano. Mas Roma caiu, acabou-se. Mas o reino de Deus, manifesto na pessoa do seu Filho, ele ecoa de geração em geração. A sua palavra ecoa de geração em geração, e aonde a sua palavra vai, entra nos corações, e pessoas se rendem, e pessoas se convertem. Elas veem seus pecados e se prostram diante de Deus,
E ali é levantado o seu reino, o reino de Deus, no lugar mais difícil, meus irmãos, o coração dos homens. Você pode colocar uma divisa num território geográfico e ela está lá porque você colocou. Mas no coração dos homens, aonde ninguém pode alcançar, Deus entra lá com a sua palavra e estabelece território. E Ele faz ali o seu reino. E esse reino não terá fim. E nós somos testemunhas. Faz mais de 2000 anos que o Filho de Deus pisou a terra. E pregadores em nações e nações, há centenas e milhares de anos, estão pregando. E quanto mais se prega, mais o reino se expande. A igreja já foi perseguida, já foi morta. Própria Roma foi quem matou milhares e milhares de cristãos na perseguição cristã do primeiro século. Mas a igreja, quanto mais apanhava, mais crescia. Nós temos um exemplo agora da China. A China é proibido você exercer a fé publicamente, mas é a maior igreja cristã do mundo, escondida nos porões das casas do subterrâneo da China. Já é a maior igreja do mundo. Nós mesmos temos um número grande de missionários na China. Seus nomes são sigilosos, suas fotos não podem ser divulgadas. Estão inseridos em um número grande de missionários que são da própria terra. A igreja maior, mas é o lugar mais proibido do cristianismo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que quando Maria ouviu essa fala do anjo, entenda, o foco da Bíblia é o reino, não os servos do reino. Quando eu leio essa grandiosidade, e eu vejo as palavras do anjo dizendo para Maria no verso 26, era o 6º mês, o anjo Gabriel então foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, cujo nome era José, foi prometida para José, da descendência de Davi. O nome dessa virgem era Maria. Olha as suas palavras, verso 28. Aproximou-se dela o anjo e disse: salve, agraciada. Agraciada é uma palavra que vem da palavra graça. Graça significa favor não merecido, que é liberado sobre alguém. Quando o texto diz salve agraciada, o texto está dizendo: salve aquela que Deus, que não merecia, mas Deus concedeu tamanha dádiva. A ênfase está sobre quem? Sobre quem vai dar à luz ou sobre quem vai nascer? A ênfase está naquele que vai nascer, e ele nascerá, e aquela que vai ser o canal é alguém que recebeu um favor não merecido. Por que favor não merecido? Porque nenhum homem ou mulher na terra é merecedor das dádivas de Deus, porque em Adão nós escolhemos o pecado. E Deus, por seu amor e graça, concede. Então, o texto diz: aproximando-se dela, o anjo disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Bem falada, bem abençoada és tu entre as mulheres. Por quê? Porque o reino eterno está vindo. O reino eterno está vindo. A ênfase é no reino. Ela, porém, se perturbou muito com essa palavra. E aí então o anjo explica: não temas, achaste graça diante de Deus. Ou seja, você foi encontrada com um favor não merecido. Não merecia, mas Ele concedeu. Meus irmãos, nós somos salvos pela graça. Nós fomos agraciados com a salvação, todos nós. E a ênfase está sobre quem? Sobre quem salva
não sobre quem é salvo. Eu quero dar ênfase nisso, porque quando nós olhamos para o reino, nós olhamos para quem está assentado, e o nosso coração é impactado para que eu saiba o meu lugar. Meus irmãos, sabe um dos motivos que enfermou a igreja do nosso tempo, aí eu estou falando de uma forma geral, é que parece que os servos são tremendamente maiores do que o Senhor. Você vai encontrar lugares que ai da pessoa se não for reconhecida porque é pastor. Eu não sei se você sabe, mas quando eu me apresento por aí para as pessoas, elas perguntam: qual é seu nome? Eu digo: meu nome é Renato. E eu sei que muitas vezes alguém esperaria eu dizer: meu nome é pastor Renato. Eu não me apresento como pastor. Se elas vierem a saber que eu sou pastor, que elas descubram pela minha conduta cristã, mas não por carteirar, eu sou pastor. A não ser que ela pergunte: o senhor é pastor? Claro, vou me identificar. Mas eu sou terminantemente contra um cristianismo carregado por cargos, por funções, como se isso fosse transformar a vida das pessoas. O que transforma a vida das pessoas é a pregação de um Deus vivo e verdadeiro, que veio para mudar a nossa história e que nos tem como Senhor de nossas vidas. Nós devemos tê-lo como Senhor das nossas vidas. E isso é que deve ser a nossa pregação, melhor dizendo. Nós devemos colocar na nossa boca muito fortemente que a ênfase é naquele que se assenta no trono. A ênfase é que o reino dele está se expandindo e ele está chamando você a fazer parte do reino. Nós devemos buscá-lo enquanto podemos achar. Nós devemos nos prostrar diante dele e fazermos a sua vontade. Eu quero nesta hora orar com você. Fique de pé no seu lugar. Levante as suas mãos, pedindo ao Pai misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajude, meu Pai. Senhor, tome em tuas mãos a minha vida. Senhor, eu te peço agora o poder do Espírito sobre meus irmãos. Eu te peço agora a unção renovadora, a unção que renova, Senhor, os corações. E agora, em nome de Jesus, todo espírito maligno que oprimia, eu estou ordenando: espírito maligno, bata em retirada agora da vida dessa pessoa, da casa dela. E agora seja o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Seja o mover do Espírito salvando as pessoas do teu lar. Seja o mover do Espírito impulsionando seu coração para servir ao Deus vivo e verdadeiro, para estar em sua presença, para buscar a sua face de dia e de noite, para estar pelas madrugadas buscando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro te pedindo o mover do teu Espírito agora, visitando o restante da igreja que está em casa, que está trabalhando, que está talvez enfermo do coração ou do corpo. Eu te peço agora o teu Espírito, meu Pai. Seja assim, meu Deus, no nome de Jesus. As mãos que você ergueu agora, põe a mão aí no seu peito agora. Diga: eu recebo, pode começar a dizer: eu recebo sobre a minha vida a unção do Senhor, para um novo tempo, para uma nova atitude, para uma nova caminhada, em nome de Jesus. Você que entrou aqui hoje, meu irmão, e estava frio, desanimado, sem propósito, isso já passou da sua vida. Você agora está animado em Deus, ungido, abençoado, e com uma nova visão. Você está recolocado no caminho do Senhor. Você está no propósito do Senhor. Você vai agir de acordo com essa unção, de acordo com esse propósito estabelecido. Você está sob a liderança de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse óleo, por essa unção. Muito obrigado, Pai. Pai, eu te peço, leva os teus filhos em paz, em segurança. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa,
sobre o teu trabalho. E aonde colocar a planta dos teus pés, seja o mover do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso a Ele. Glória e honra seja dada ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Deixa eu dar uma tarefa para você. Quando você chegar em casa,